Bom, vamos falar aqui um pouco sobre a dificuldade de implementação do marco legal de acesso e repartição de benefício no Brasil. Por que, na verdade, demorou tanto tempo para conseguir fazer uma legislação sobre esse tema no Brasil? Quais são as dificuldades inerentes a esse tema? Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é que esse é um tema, essa é uma matéria que tem múltiplos interesses, né? Ela envolve múltiplos interesses. Primeiro, ela tem diversas dimensões. Uma dimensão que eu acho que é a dimensão principal que no escopo internacional, que é a dimensão ambiental dessa matéria, né, do acesso e repartição de benefícios, claro, que consiste na conservação e uso sustentável da biodiversidade. A gente tem também uma dimensão que é uma dimensão econômica, o interesse ao acesso, ao uso da biodiversidade a partir da tecnologia, da biotecnologia, para desenvolvimento de produtos e processos para exploração comercial. A gente tem uma dimensão cultural, que trata, na abordagem mais específica, de valorização e proteção dos conhecimentos tradicionais associados de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. E a gente tem uma quarta dimensão que, em geral, não é considerada no âmbito das políticas públicas, nem no nível internacional, nem nacional, que é uma dimensão que os povos indígenas colocaram de forma muito clara, que é uma dimensão espiritual, porque o conhecimento tradicional associado ele tem um componente que vai além do caráter cultural, ele tem um caráter identitário, um caráter espiritual, e que muitas vezes isso não consegue transparecer nas políticas e eles se sentem ameaçados por conta disso. Então, essa é uma matéria, uma legislação que tem múltiplos aspectos, múltiplas dimensões, e que lida com diversos interesses, muitas vezes interesses conflitantes. Então, nós temos aí, primeiro, o interesse das empresas e dos países que querem fazer acesso, que querem fazer acesso à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados, para poder desenvolver produtos e processos para exploração comercial. A gente tem os interesses do setor acadêmico, que quer desburocratizar o processo de pesquisa, que também é acesso com patrimônio genético e com conhecimento tradicional associado. A gente tem os interesses e os direitos dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais e dos agricultores familiares, né, de ter o reconhecimento dos seus conhecimentos tradicionais, o reconhecimento desses atores como detentores desses conhecimentos, mais do que isso, como guardiões desses conhecimentos e da biodiversidade de um modo geral, porque as duas coisas estão muito intrincadas, né? É muito difícil para esses povos também separar na concepção deles o conhecimento tradicional associado do patrimônio genético, são duas coisas muito imbricadas. A gente tem também os setores governamentais que fazem gestão dessa matéria, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, a própria FUNAI, que acompanha isso, e que fica tentando negociar e conciliar e tentar fazer uma linguagem comum às partes aí para chegar a um mínimo de entendimento. Então, entendo que esse é um dos maiores desafios que a gente tem nessa matéria. Por conta disso, a legislação brasileira demorou muito para ser primeiro elaborada, né? A gente tinha, desde que teve a Convenção sobre Diversidade Biológica, em 92, foram feitas diversas propostas de regulamentação dessa matéria no Brasil. Desde 95 tinha proposta
circulando no Congresso Nacional para fazer uma legislação de acesso e repartição de benefícios. E, como eu já falei, esses múltiplos interesses, interesses muitas vezes conflitantes, faziam com que houvesse uma dificuldade de se chegar a um consenso para poder definir uma legislação específica. Bem, isso levou ao caso que, em 2000, houve um processo, um caso específico de um contrato entre uma empresa farmacêutica internacional e uma instituição nacional, e isso para acesso a múltiplos recursos genéticos da região amazônica, e isso acabou levando a um escândalo e acabou precipitando a criação da primeira legislação de acesso e repartição de benefícios no Brasil, que foi feita às pressas, apesar de todos os esforços anteriores, e ela foi feita de cima a baixo. Ela foi lançada como uma medida provisória, na época, sem participação, sem consulta a ninguém, e aí ela foi lançada de uma hora para outra, e como era uma medida provisória, ela teve que ser reeditada várias vezes, e conseguiram, aí, por um mecanismo aí operacional, ela acabou se mantendo por 15 anos, com vários problemas, várias dificuldades, também com vários aprendizados, né? Nessa primeira legislação, tinha a Autoridade Nacional, era o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEGEM, mas ele era um conselho sem participação da sociedade civil, era um conselho única e exclusivamente com participação governamental, dos órgãos de governo, né? Então, realmente, não havia participação. E isso, os múltiplos interesses e a questão dos direitos, essa legislação, a medida provisória, ela tinha alguns problemas muito sérios, e eles acabaram levando ao desenvolvimento, à iniciativa, à pressão pelo desenvolvimento de uma nova legislação, que, mais uma vez, foi amplamente discutida entre o setor industrial, entre alguns setores da academia, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, mas, mais uma vez, os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais, os agricultores familiares, que são os detentores desses conhecimentos e guardiões desses conhecimentos, que, portanto, são atores importantíssimos para participar do processo, não foram consultados, não participaram, e só começaram a saber de alguns sobre a legislação quando ela já tinha sido encaminhada para o Congresso Nacional, e, portanto, eles foram alijados de todo o processo. Por sorte, a nova legislação, que é a Lei 3.123, ela tem muitos problemas ainda, sobretudo no que diz respeito aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, na questão de garantir um processo de consulta prévia, livre, informada, efetivamente garantindo o protagonismo desses povos. Ela tem vários problemas nesse sentido, mas ela conseguiu solucionar alguns problemas da medida provisória, ou pelo menos melhorar um pouco a implementação. Entre essas coisas, atualmente foi criado um novo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, mas o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEGEM, no âmbito da Lei 3.123 de 2015, é um conselho com participação da sociedade civil. Então, há a previsão de um titular e 2 suplentes para os povos indígenas, um titular e 2 suplentes para os povos e comunidades tradicionais, e um titular e 2 suplentes para os agricultores familiares. Mesmo assim, se a gente for analisar em termos de composição do conselho, esses povos ainda ficaram
não ficou uma distribuição equalitária, porque a academia, dentre os representantes da sociedade civil no conselho, dois terços são um terço a academia, um terço o setor industrial e um terço os povos e comunidades tradicionais detentores de conhecimento tradicional associado. Então, a representação, nós temos 2/3 de representação dos usuários de recursos genéticos e conhecimento tradicional associado e 1/3 de participação dos povos e comunidades tradicionais, dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares detentores de CTA. Como isso, várias outras coisas. Uma outra coisa interessante de criação na nova lei foi a Câmara Setorial dos Detentores de CTA, que acho um espaço importante aí de participação e de discussão das questões afetas a esse segmento social. Enfim, continuamos aí mesmo com alguns espaços de participação, com uma dificuldade muito grande de implementação da legislação e de garantir uma participação efetiva, de formação desses povos, para que eles possam ter essa participação garantida de forma com qualidade, sem incisiva. Esses todos são desafios de implementação dessa legislação.